Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês esse livro muito interessante chamado As Meninas, de Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes Telles, eu já falei aqui no canal a respeito de um outro livro chamado Antes do Baile Verde. É uma escritora consagradíssima no país, uma das maiores escritoras da América Latina. Ela, há muitos anos, ela vem se aprimorando no mercado editorial, né? Cada dia mais a gente fica sabendo de coisas legais que ela ganhou, prêmios interessantes, inclusive prêmios internacionais. Uma escritora fabulosa, genial esse livro. Ele foi escrito na década de 1970, 73 e foca muito na época da ditadura no Brasil. Então a gente fica sabendo aqui nesse livro sobre o tempo do livro é o tempo da ditadura. Então a gente sabe por acontecimentos entre essas moças que uma delas é uma espécie de militante, né? Militante política do movimento estudantil da USP. E a gente fica sabendo a época da ditadura por causa dessa militância dela. O que acontece nesse livro são três histórias entrelaçadas. São três, na verdade não são meninas, são moças. Elas são universitárias que se encontraram num pensionato de freiras. Então, convergiu, né, as três moças no mesmo ponto, que foi nesse pensionato. Eu acho estranho, causou estranheza também para mim esse pensionato de freiras, porque são três meninas que têm vidas livres, inclusive uma delas é drogada, que eu vou falar mais para frente sobre ela. E eu achei estranho, assim, estar num pensionato de freiras, né? Que uma coisa tão rigorosa, tão cheia de regras, né? E muitas delas chegam de madrugada, simplesmente somem para a militância. Uma delas simplesmente aparece completamente drogada, completamente desnorteada. Então, achei estranho ser um pensionato de freiras. Enfim, Lígia Fagundes Telles fez um entrelaçamento da vida do Brasil nessas três histórias que é bem interessante. Como eu falei, são universitárias que estudam na Universidade de São Paulo e é bem numa época que tem uma greve e elas ficam meio sem ter o que fazer, né? E na verdade elas não trabalham, uma delas é rica, a família é muito nobre, muito quatrocentona, como diz no livro, uma família de muitos anos de história, né, no estado. Então, a Lorena é a personagem que tem dinheiro na história, é a burguesa, né? A Lia é a militante, ela que vai nos movimentos estudantis. O namorado dela é um militante que foi preso. Inclusive foi um movimento histórico que aconteceu naquele livro chamado Que é Isso, Companheiro? Que o embaixador americano, né, foi sequestrado. Enfim, foi nessa época que ocorreu o aprisionamento do namorado da Lia. Elas chamam a Lia de Leão. Então, essa moça, ela dificilmente vai para a faculdade, ela estuda ciências sociais, mas praticamente trancou a matrícula. A Lorena, que é a rica, estuda direito. E a próxima, que é a drogada, que se chama Ana Clara, ela faz psicologia, também trancada a matrícula, porque a mulher vive drogada, vive em conflito com ela mesma. Desde criança sofreu abuso sexual, a mãe dela era prostituta, ela também se prostitui, apesar de ser uma mulher, uma moça muito bonita, capa de revista. E a Ana Clara, ela tem um namorado chamado Max, que ele é praticamente traficante de drogas, mas ele também é usuário. Então, é uma situação muito calamitosa da vida dessa moça. E assim, a história passa muito dentro da cabeça delas. Então, é uma imersão na vida delas através de coisas que a gente não sabe se realmente aconteceram, se é delírio, se é trauma de infância. Então, a Lorena tem uma coisa muito grave que aconteceu com
um dos irmãos dela. Aconteceu uma coisa muito horrível, vamos dizer assim, um fato lamentável que foi fatal para um dos familiares dela. Isso marcou muito a vida dela. E a Lorena tem muito dinheiro, praticamente empresta o carro, praticamente empresta dinheiro, ajuda as duas outras moças a saírem de confusões. É tipo o anjo da guarda das duas. Ela que é assim a, o solo fértil da história, a única que realmente tem a cabeça no lugar, apesar de que a Lorena é apaixonada por um tal MN. É um médico que ela se apaixona por ele, é um médico casado, com 5 filhos, vive esperando a ligação desse médico. O livro todo ela fica esperando uma ligação desse médico. Ela é a única virgem da história, pelo que entendi aqui. E é assim, é um conflito entre essa virgindade e a louca vontade de se casar, de fugir com esse médico, largar tudo e ficar com ele. E tem também a militante, né? A Leão, a Lia. Ela é filha de uma baiana com praticamente um fugitivo lá do nazismo. O cara era soldado alemão nazista. Então ele vem para o Brasil, desiste dessa história do nazismo, se encanta com essa baiana e tem uma filha, que é essa Lia, que ela é militante, né, de esquerda. E a Ana Clara é o poço sem fundo da história. É uma pessoa que está completamente entregue às drogas, teve uma infância horrível. Como eu falei, a mãe dela era prostituta, ela também se prostituía e ela vivia naquele conflito. É um livro extremamente tocante, porque são histórias paralelas que se entrelaçam assim, é uma coisa que vem muito dentro da cabeça das moças. Então, eu acho assim, um romance psicológico muito forte. Tem aqui uma pitada política muito grande. Tem um momento aqui do livro que é falado sobre intimidação, sobre violação dos direitos humanos, tortura. Tem um momento aqui que praticamente a escritora, ela informou como que é uma tortura em si. Um livro muito rico. Não sei como ele não foi censurado na época, como ela não foi presa, né? Teve muita sorte. E é um livro muito interessante, gente. Fala de uma época muito triste da nossa história, uma época de grande depressão, grande repressão, e um ponto da burguesia que é tratado pela Lorena, que é uma burguesia que está meio alienada, apesar de ela ajudar muito as duas, e o desfecho do livro é muito, muito comovente. Como será que vai acabar a vida dessas três, né? Como vai ser? Será que vão voltar a estudar? Será que a USP vai voltar a ter aulas? Será que a Lorena vai conseguir fugir com o médico? Será que a, a Lia vai ter um verdadeiro encontro com um namorado que está preso? Será que ele vai conseguir escapar da prisão? Então, são desfechos assim, muito interessantes no final do livro. Lígia Fagundes Telles é perfeita, né, gente? Então, não precisa falar muito, não. Um livro de poucas páginas, tem 200 e... A história em si são 279 páginas. Essa parte no final aqui são vários autores que falam sobre a obra, então enriquece bastante, com grande profundidade, a história em si e a época, o contexto social da época, né? E como é horrível, né, gente, essa parte de definir uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está simplesmente perdida no mundo, o sofrimento que a Ana Clara passa aqui. E o desfecho do livro, que é bem poético, apesar de trágico. Gostei muito do livro, recomendo. Esse aqui é da Companhia das Letras, muito fácil de encontrar, tem nas bibliotecas, tem nos sebos, e é uma obra-prima da Lígia Fagundes Telles. A princípio a gente fica meio desconectado, porque não sabe o que acontece na cabeça delas, porque de repente entra na primeira pessoa, na terceira pessoa, entra
entendeu? Tem um momento ali que parece que elas estão viajando, uma fala mal da outra, de repente elas estão tudo de bem, uma faz chá para outra, uma ajuda a outra com dinheiro, com carro, faz chá, entendeu? É um conflito muito grande, inclusive as freiras também têm um papel muito importante no diálogo com as moças, né? E é muito interessante o livro, realmente vale a pena ler. Eu recomendo. Obrigada por ter assistido. É um livro interessante. Eu gostaria que vocês comentassem e até a próxima. Beijos.